Boa noite. Boa noite a todos. Se vocês estiverem me ouvindo, vocês colocam algum comentário aqui para eu saber? Boa noite, Deis. Boa noite. Você tá me ouvindo, amiga? Coloca um ok aqui para mim. Hoje eu estou revezando com a nossa irmã Renata aqui na live. Estou me acostumando. Boa noite, Eric. Alguém coloca para mim que tá me ouvindo? Que tá tudo bem? Oi, Manu, boa noite. Obrigado, Eric, por confirmar que tá tudo bem. Vocês estão me ouvindo? Tô me habituando, pessoal. Boa noite, Marlene. Hoje eu estou revezando aqui com a nossa irmã Renata, na live. Muita gratidão de estar com vocês aqui para a reflexão do livro essa noite. O pessoal está chegando. Eu já começo a falar os recadinhos. Oi, Décio, boa noite. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Estou me habituando aqui à live, pessoal. É diferente. Décio, vou chamar você qualquer dia para fazer aqui comigo, hein? Vai pensando. O Décio tem palavras de tanto amor do Evangelho, fala com tanto carinho, que é maravilhoso também. Todos, né? Todos nós lá da Casa do Caminho, cada um com o seu jeito. A gente leva com muito carinho o nosso trabalho. Eu vou começando aqui os recadinhos principais. Então, primeiro, vamos pegando a nossa aguinha aí, quem não pegou ainda, que é importante. Para a gente já deixar reservado, eu tô com a minha água aqui. Quem estiver reservando a água para algum familiar que está com algum problema de saúde, é bom deixar reservado, né, uma água à parte. Se não tiver, graças a Deus, pode ser uma água para todos. Então é importante a gente já deixar nossa água reservada. As vibrações, quem quiser colocar o nome das vibrações aqui, de algum ente querido, alguém que esteja necessitando. Se não quiser colocar, não tem problema, pode mentalizar a pessoa durante o momento das vibrações, ou quando for presencial na casa, tem a caixinha lá de vibrações, pode colocar o nome da pessoa, encarnado ou desencarnado, né, intenção. E os nossos horários do passe presencial, não sei se todos sabem, vou reforçar aqui. Também tem aqui na página principal do Facebook aqui da Casa do Caminho, mas os atendimentos presenciais são às terças e quintas à noite, tem a partir das 8 horas, tem sexta à tarde, a partir da 1h30, tem sábado de manhã evangelização infantil e tem os domingos 2 horários, às 9 e às 10h30. Todos os atendimentos a gente pede, por favor, que mande o nome no WhatsApp da Casa do Caminho para o agendamento, devido ao nosso espaço nesse novo endereço ser menor, né? Então a gente conta com a colaboração de todos para o agendamento prévio lá para o atendimento presencial. Nós temos as nossas cestas básicas, que a gente conta com a doação das pessoas que frequentam e quem puder doar algum alimento,
é sempre bem-vindo. Quiser mais informações, pode ser lá presencial ou aqui no WhatsApp da Casa do Caminho. E qualquer outra informação adicional ou qualquer dúvida que surja também pode nos procurar presencialmente ou alguma informação aqui no WhatsApp da casa, pessoal. Eu acho que os principais recados são esses, só reforçando o agradecimento aí todos que colaboraram com a feijoada, que a nossa irmã Renata já falou, né, que foi muito legal, estava muito boa a feijoada, reforçando aí o agradecimento a todos que puderam colaborar, que ajudaram, né. É um evento muito gratificante para todos nós, né, então reforçando o agradecimento. E de início aqui já fazendo uma vibração para a Renata, para o Alessandro, que estão sempre aqui nas lives com todos nós, com muito amor e carinho, fazendo a reflexão aqui do Evangelho nas lives. Porque é um desafio fazer live, eu estou aprendendo aqui, então vamos orar e vibrar para nossa irmã Renata e nosso irmão Alessandro, que já estão fazendo isso aí há algum tempo aqui para todos nós, né? Muita gratidão a eles, a Jesus, aos nossos amigos espirituais. E assim aqui no meu relógio já deu 8h30. Vamos nos tranquilizando para iniciar nossa reflexão da noite de hoje. Vamos acalmando os nossos corações, os nossos pensamentos e rogando a Jesus, a equipe espiritual que nos envolva com a sua paz, com o seu amor, e rogamos, Jesus, a sua presença na casa de cada um de nós, assim como os nossos amigos espirituais, nos auxiliando na reflexão da lição de hoje, nas intuições necessárias para que a gente consiga assimilar, entender a lição e que nos traga muita paz, muito entendimento e que a gente consiga colocar em prática acima de tudo. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Nós vamos dar continuidade de hoje, né? Em mais uma lição, mais uma reflexão do livro aqui, Vinha de Luz. A lição é a 31, com o título de Ânimo Forte. Quem tiver o Vinha de Luz em casa, quiser depois dar uma lidinha na lição 31, ou procurar na internet, tem fácil acesso, né, às lições, graças a Deus, hoje em dia a tecnologia nos ajuda muito. E é importante a gente lembrar o que os amigos espirituais vêm nos lembrando, nos falando, que para a gente sempre orar e vigiar, e como Jesus também já nos alertava, e que a gente coloque no nosso dia a dia leituras edificantes para nos auxiliar. Os livros do Chico, o próprio Evangelho. Se eu não tenho tempo, se eu tenho dificuldade com leitura, a gente tem outros recursos, graças a Deus, né? No YouTube a gente tem os audiobooks, que a gente pode ouvindo os livros, a maioria dos livros do Chico já tem audiobook, tem outros livros da doutrina. Então, quem puder lembrar e colocar no seu dia a dia sempre uma leitura edificante, como os nossos amigos espirituais nos lembram. E esse livro faz parte, é bom a gente lembrar, esse livro do Chico, Emmanuel trouxe uma coleção de ensinamentos numa coleção chamada Fonte Viva, que são alguns livros do Chico. Esse Vinha de Luz faz parte dessa coletânea. E é interessante que Emmanuel coloca que o Evangelho é o socorro na dificuldade. Então, é importante a gente lembrar, né, que esse livro, Vinha de Luz, ele traz trechos do Novo Testamento, do Evangelho, como base e dicas práticas para o nosso dia a dia sobre a luz da doutrina espírita. Então, Emmanuel traz reflexões do Evangelho e, sob a luz da doutrina espírita, dicas, vamos dizer assim, práticas para que a gente consiga colocar em prática no nosso dia a dia e nos auxiliar na nossa caminhada. E vamos lá para a lição. A lição é 31 e tem um título de Ânimo Forte.
Confesso que essa lição para mim, quando eu li, eu falei, meu Deus, como eu estou precisando reforçar o meu ânimo. Quem mais aí está precisando? E vamos lá. Emmanuel trouxe o seguinte trecho do Evangelho. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Olha que trecho maravilhoso que Emmanuel trouxe para mim e para você. Em algumas traduções da Bíblia está ali poder ao invés de fortaleza, mas recapitulando a frase, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza ou poder, amor e moderação. São palavras de Paulo em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. É um trecho maravilhoso. São as palavras incentivadoras e fortalecedoras de Paulo. E essa carta, 2 Timóteo, tanto a primeira como a segunda carta, quando a gente vai pesquisar, a gente encontra ali palavras de muito incentivo a Timóteo ali, né, que ele considera como filho do coração. Então, Paulo, nas pesquisas que a gente vai fazendo, a gente vê os pesquisadores colocando nas palavras de Paulo, provavelmente assim devido às pesquisas, que Timóteo era um dos filhos do coração de Paulo. E Paulo, nas cartas que a gente encontra no Novo Testamento, ele está sempre ali incentivando as igrejas, aqueles que estão pregando o Evangelho, para que se mantenham firmes na fé, para que se mantenham firmes no exemplo do Cristo, assim como para nós nos dias de hoje, que é super atual. E Paulo está ali incentivando a Timóteo, em 2 Timóteo, nessa carta, que ele continue firme na pregação do Evangelho, que ele mantenha a fé e traz ao coração de Timóteo essas palavras, para que ele tenha confiança, para que ele tenha essa lembrança que Deus não deu espírito de temor, de medo, de covardia, mas de fortaleza, amor e moderação. Esse trecho do Evangelho é maravilhoso. E Paulo, ele passou por esse caminho, se a gente também for lembrar a história de Paulo, as palavras dele, as atitudes e a transformação dele no íntimo. Ele passou de perseguidor do Cristo para propagador do Evangelho, seguindo a Jesus, pregando o Evangelho. E ele muitas vezes, passou por muitas dificuldades e só ele, Deus, como a gente vê em várias passagens, né? Só ele, a crença em Jesus ali, vencendo as dificuldades. Então essas palavras de Paulo tocam profundamente a gente, né? Porque no caso dele não são só palavras decoradas, ele vivenciou isso que ele está falando. Então isso toca bastante o coração da gente. E quando a gente vai para o título da lição, de ânimo forte, a palavra ânimo também a gente pode trazer para o contexto atual e sobre a doutrina. Ânimo vem do latim animus, que um dos significados é alma. E a gente olhando sobre a visão espiritual, muitas vezes a gente pode ter um abatimento diante das dificuldades no nosso íntimo, na nossa alma, né? E sobre a luz da doutrina espírita, a gente encontra um conceito que o Espiritismo trouxe sobre alma. A gente encontra lá na questão 134 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos o que é alma. E os espíritos responderam para o Kardec que a alma é o espírito encarnado. Então o Espiritismo vem trazer esse esclarecimento que nós, espíritos eterno que somos, estamos numa experiência corpórea, que nós estamos nessa condição no corpo físico, passando por uma experiência, por um aprimoramento, e a nossa alma encarnada pode passar sim por abatimentos, como o próprio Jesus nos alertou, que no mundo tereis aflições. Então o título ânimo forte é bem profundo, né? Todas as lições de Emmanuel, se a gente for aprofundar, são lições na teoria curtas, mas com tanta profundidade. E Emmanuel começa dizendo aqui, né, sobre essa questão do ânimo, começa falando
que não nos falta recursos no trabalho espiritual para todo aquele que deseja reerguer-se, aprimorar-se e elevar-se. E que haverá necessidades e problemas e obstáculos que irão desafiar a nossa fé. Então, olha só como Emmanuel já começa a reflexão da lição, que não vai faltar recursos de trabalho espiritual. Então, isso aqui a gente pode abranger para quem trabalha numa casa espírita, para quem está fazendo algum trabalho espiritual, para quem está fazendo algum trabalho voluntário, porque não é só na casa espírita, né? No nosso próprio lar, que é o nosso primeiro compromisso espiritual que a gente aprende, onde estão as nossas maiores provas. Emmanuel fala que não falta o recurso, então a gente pode abranger o recurso do trabalho para todas essas áreas, mas ele coloca: não falta recursos para aquele que deseja reerguer-se, aprimorar-se e elevar-se. Então ele está trazendo esse alerta para cada um de nós e que vai haver obstáculos. E é inevitável a gente também abranger isso ao Espiritismo, porque quem já teve oportunidade de ir presencial, tomar um passe, fazer um tratamento espiritual, sabe o alívio que é tomar um passe, o alívio que é ouvir o Evangelho, refletir numa casa espírita, estar interagindo com as pessoas. É um alívio para as dores, para o coração, porque muitos de nós chegam na casa espírita pela dor e não pelo amor. Então a gente vai atrás de respostas, a gente vai atrás às vezes de uma palavra de alento. E o Espiritismo, a casa espírita, nos traz esse conforto, mas também nos leva a essa reflexão, que parte da cura, parte dessa melhora está nas nossas mãos. Então, Emmanuel lembra aqui para mim e para você que desde que a gente deseje essa melhora, esse aprimoramento, não vai faltar recursos, mas que a gente lembre que vai ter obstáculos. E ele faz uma pergunta interessante: onde estão os que procuram o trabalho por amor de servir? Olha a pergunta que Emmanuel faz nessa lição. É para todos nós refletirmos, né? Onde estão os que procuram o trabalho de servir? Essa mudança interior, a gente também pode fazer essa reflexão, trazer para essa mudança, porque a mudança começa dentro de nós, né? A melhora, a cura. A gente ouve no Espiritismo como outros nomes: reforma íntima, se iluminar, a transformação moral, né? Tem alguns nomes. E Emmanuel está trazendo essa reflexão para a gente. Onde estão aqueles que procuram o trabalho, que procuram essa mudança? Onde estão? Trazendo essa reflexão para cada um de nós. E, de novo, na minha interpretação, não é só dentro de uma casa espírita, é dentro de nós, né? Seja no nosso compromisso na nossa família, no nosso trabalho, no nosso convívio social. Porque esse trabalho do bem, que todos nós, intimamente, nós temos o bem dentro de nós, nós temos a centelha divina. Então, Emmanuel está perguntando para mim e para você: onde estão? E ele coloca aqui, eu acho interessante que na lição ele compara Jesus como um instrumentista. Como que um instrumentista, um artista pode tocar um instrumento se ele não tem um instrumento? Então ele está trazendo essa reflexão também, que Jesus sozinho não faz a mudança, ele respeita o nosso livre-arbítrio, ele espera, Deus, né, Jesus, a espiritualidade, respeita o nosso livre-arbítrio. Então, que nós precisamos buscar, né? Nós precisamos buscá-lo nas nossas dores, nos nossos sofrimentos. A gente precisa buscar essa ajuda. Isso também é muito importante, porque a doutrina espírita traz isso para as nossas mãos, que a gente precisa buscar o auxílio espiritual. Se a gente está precisando do médico da terra, que a gente vá até o médico da terra. O trabalho espiritual não substitui os médicos da terra, um é em conjunto com o outro.
Se eu estou precisando de um auxílio psicológico, existem muitos psicólogos, psiquiatras sérios, que a gente busque o auxílio. Então, Jesus aqui está na figura do artista que está tocando o instrumento e está trazendo para a gente esse papel do instrumento. Mas que a gente busque essa mudança, que a gente busque ser aquele instrumento nas mãos de Jesus, que a gente procure estar afinizado na sintonia de Jesus. A minha interpretação é um exemplo, uma analogia maravilhosa que Emmanuel fala. Só que ele também alerta que muitos de nós fogem desse caminho. Foge desse caminho a vários pretextos. Pretexto do retraimento, medo da responsabilidade, das críticas. Olha como a espiritualidade conhece cada um de nós. Como os trabalhadores de Jesus, e Jesus conhece a cada um de nós. Ele conhece os nossos medos, as nossas fragilidades. Então, Emmanuel também coloca nessa lição, no meu ponto de vista, um alerta para que o medo não nos paralise. Que a gente siga com medo mesmo. Que a gente, mas com fé, com esperança. Porque Kardec coloca ali que a gente tem que buscar se instruir, né? Não é colocar o trabalho a serviço da mediunidade sem uma orientação, não é isso, mas eu vejo aqui que Emmanuel coloca que esse caminho de olhar para si dá medo também. Não é só o lado medo prático de se fazer algo, mas o medo interior de olhar para as dores, de olhar para aquilo que precisa ser melhorado. Eu entendo nesse sentido também que Emmanuel está colocando para que o medo não nos paralise. Eu estava comentando com os colegas da Casa Espírita semana passada que tem um livro maravilhoso chamado Reforma Íntima Sem Martírio, que traz uma reflexão sobre isso, que a gente pode olhar tudo aquilo que a gente precisa melhorar, não com peso, eu preciso reformar tudo de uma vez, não, para a gente olhar com amor para nós mesmos, tudo aquilo que a gente precisa mudar dentro de nós, e que a gente olhe o erro lá do passado e aprenda com ele, e isso sirva de motivação para que a gente siga aprendendo, para que a gente siga se modificando. São palavras também de Chico, não é verdade? Que eu não posso voltar e fazer um novo começo, mas hoje eu posso escolher novos pensamentos, novas atitudes, para que eu tenha um amanhã diferente, para que eu tenha um futuro diferente. Se quando criança, no meio da minha família, eu não pude escolher, né? Porque os nossos pais fizeram aquilo que eles sabiam. Então, que a gente comece lá fazendo a oração do perdão que a gente aprende nas casas espíritas, perdoando os nossos pais, os nossos antepassados, que cada um vem fazendo o que sabe. E que a gente olhe essa oportunidade que a doutrina espírita nos traz para que a gente aprenda, para que a gente use esses erros, esses aprendizados como um degrau para que a gente vá subindo cada vez mais. E Emmanuel complementa que onde estiver a possibilidade de ajudar, que a gente ajude, avance com ânimo forte, volta lá no título. E ele complementa também, mesmo que a gente se defronte com ironia, frieza e ingratidão, avancemos mesmo assim. Então, olha só, Emmanuel não está falando que vai ser fácil, não, esse caminho. Porque muitas vezes, não por maldade, eu acredito no meu coração, que quem está, às vezes, mais próximo de nós acaba nos desanimando, às vezes, colocando em dúvida aquela mudança, né? Então, eu acredito aqui que, como Emmanuel está falando, mesmo que a gente defronte a ironia, a frieza, a ingratidão, que a gente avance, que a gente perdoe. Por quê? Porque nós estamos em desenvolvimento. Todos nós somos perfeitos perante a Deus, mas cada um está no seu estágio evolutivo. Cada um tem o seu aprendizado.
Cada um tem o seu momento diante da eternidade, da evolução. Cada um passou por uma experiência diferente. Então, perdoar o meu irmão, o meu pai, a minha mãe, perdoar aquele que está ao redor de nós e a nós mesmos. É esse caminho. E aí, levando para dentro da casa espírita, que como ele está falando aqui também, que eu acho que cabe muito bem, que a gente também entenda que os nossos amigos na casa espírita, cada um tem o seu entendimento, que a gente avance, um ajudando o outro, um incentivando o outro, porque cada um de nós, dentro da casa espírita, também somos responsáveis pelo equilíbrio e desequilíbrio dos nossos colegas. Nós também influenciamos com as nossas palavras, com as nossas atitudes. E da mesma forma que a gente quer perdão, a gente precisa perdoar, não é assim? E não tem como falar de ânimo, na minha visão, sem falar de fé, sem falar de esperança. E a doutrina espírita, além da visão espiritual, que a vida não acaba no túmulo, ela traz esse conceito de fé raciocinada. Isso, na minha visão, é bom a gente lembrar, trazer ao coração aquilo, como Paulo trouxe ao coração de Timóteo, que a gente traga ao nosso coração aquilo que nos fortalece. E Emmanuel, no livro Consolador, também fala que ter fé é guardar o coração em Deus. Olha que definição maravilhosa, né? Emmanuel, nesse outro livro, traz esse entendimento que ter fé é guardar o coração em Deus, independente da religião, na minha visão. Ele está ali ultrapassando os limites da crença, porque a fé independe. Pode ter uma pessoa que não tenha religião, mas tem o coração no bem, no amor, que também é a representação de Deus. Então, a fé aliada ao ânimo, para que a gente se fortaleça nessa caminhada. E Emmanuel termina a lição falando que a gente, apesar das dificuldades, possa encontrar diante desse caminho do autoconhecimento e do trabalho, que a gente siga em frente. E lembre que Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Como Paulo falou a Timóteo, Emmanuel está falando para cada um de nós que a gente lembre disso. E aí eu vou complementar aqui com um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, que tem um capítulo só falando sobre a fé que transporta montanhas. Então, quando a nossa fé estiver pequena, que a gente leve o nosso coração a Deus, como Emmanuel está falando lá no livro Consolador, e que a gente recorra ao Evangelho. Lá está falando sobre a fé, fortalecendo, e nos diz o seguinte, o item 3, aqui é um trechinho, tá, pessoal? E diz assim: a fé sincera e verdadeira é sempre calma, confere a paciência que sabe esperar, porque, estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem certeza de chegar ao fim. A fé insegura sente a sua própria fraqueza e, quando estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita poder suprir a força com violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança, porquanto a violência, pelo contrário, é prova de fraqueza e falta de confiança em si mesmo. Necessário guardar a confiança, a fé em Deus. E aqui segue no Evangelho falando sobre a fé, essa fé raciocinada, que nos traz uma compreensão. Então não é uma fé imposta, é uma fé que traz esclarecimento, que traz a gente para o raciocínio, que nos leva a acreditar nesse futuro, né? Olhar a vida sobre a luz da doutrina espírita, da fé, que existe algo além da matéria, fortifica o nosso coração diante as lutas, diante as dificuldades. E esse texto é maravilhoso, daria para falar sobre outras coisas nessa lição, mas que a gente guarde no coração, principalmente essas palavras de Emmanuel que ele trouxe de Paulo, que Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza,
amor e moderação. Que a gente guarde essas palavras no nosso coração com muita gratidão. Que Nossa Senhora, que Jesus e os amigos espirituais envolvam a cada um com paz e bem e com muita fé e muita esperança acima de tudo. E dando continuidade, vamos nesse momento fazer as vibrações da noite de hoje. Nessa sintonia de amor e de paz, vamos vibrando, abrindo os nossos corações ainda mais, do que estamos agora, em vibrações de amor, de paz, de fraternidade, de perdão, de esperança, envolvendo todo o planeta Terra, intensificando ainda mais as vibrações de paz, de amor, de entendimento, de serenidade, de discernimento a todos os governantes, intensificando ainda mais as vibrações de paz, de amor, de saúde, de restabelecimento a todos aqueles que estão doentes, do corpo físico, da mente, das emoções, que estão nos hospitais, que estão nos leitos nas suas casas, que possam receber essas vibrações de restabelecimento, de saúde e de confiança e fé que podem sim melhorar. Confiança no Mestre Jesus, que é o médico dos médicos. E assim também vibramos por todos aqueles que temos um difícil convívio familiar, colega de trabalho, vizinho e conosco mesmo, que muitas vezes temos dificuldade de conviver conosco mesmo, vibramos paz, entendimento, força de vontade para a reforma íntima, para a mudança interior, que nós possamos reforçar essas vibrações de paz, de esperança e de fé e de melhoramento para nós mesmos. E também vibramos muita paz, amor, fé e saúde, reforçando aos nossos familiares, aos nossos amigos, a todas as casas espíritas, as casas de orações e pela unificação das religiões. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E dando continuidade ainda, vamos confiando nos amigos espirituais, no passe à distância que nós estamos recebendo nesse momento. Vamos confiando nos nossos mentores, rogando a Jesus que cada um possa receber o alívio que está necessitando, que esse passe possa auxiliar nas dores, possa amenizar as preocupações, as tensões, aqueles pensamentos repetitivos. Vamos confiando, entregando nas mãos de Jesus tudo aquilo que nos aflige o coração, a alma, as dores físicas. E confiando que esse tratamento vai continuar ao longo aí da semana, que a espiritualidade amiga, que Jesus vai permitir com as bênçãos de Deus, conforme o nosso merecimento, a melhora ou a cura, aquilo que for melhor para cada um de nós. E assim a água que está aí separada para nós possa ser fluidificada com o que estamos necessitando na noite de hoje. A água que estiver separada para aquele familiar que está precisando de uma atenção a mais à saúde, vamos mentalizando esse familiar, se for a gente mesmo, que a gente mentalize. Que as águas sejam fluidificadas com o que necessitamos a nós e os nossos familiares. E assim agradecemos imensamente aos nossos amigos espirituais, aos nossos mentores, a Deus e a Jesus, Dr. José Maurício, mentor da Casa do Caminho. Agradecemos imensamente essa oportunidade do estudo do Evangelho, do passe que recebemos, das vibrações que podemos fazer na noite de hoje, ter feito para os nossos amigos e semelhantes. Muita gratidão. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E eu estou muito grata
a todos por essa oportunidade. Fico muito feliz de poder fazer a live de hoje. Novamente vibramos aí pelos nossos irmãos, pela Renata, pelo Alessandro, que fazem com muito carinho aqui, com muita dedicação às lives. E eu agradeço a todos aqui que participaram. Que Jesus abençoe a noite de todos. Um abraço aí para todos. Boa noite, pessoal.